Por que tantos brasileiros, até mesmo portugueses, estão indo embora de Lisboa? Nos últimos anos, tivemos grande aumento de imigração aí para essa região de Lisboa. Mas por que agora, recentemente, estamos tendo o regresso desse processo? Por que essas pessoas estão reconsiderando essa cidade e procurando outros destinos? A gente vai conversar um pouco sobre essa situação hoje, de como está e como é viver em Lisboa. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Mila Britoque e aqui nós desvendamos os segredos de Portugal. Tudo que você precisa saber, eu te esclareço aqui nesse canal. Então, com certeza, essa dúvida que você está tendo nesse exato momento, tem vídeo aqui no canal te explicando com a linguagem simples, mas com bastante detalhes. Inclusive, já te convido logo no início desse vídeo para você se inscrever no canal, porque inscrito aqui tem prioridade. Aqui do lado tem um botãozinho escrito inscreva-se de cor vermelha. Basta clicar e pronto, já tá feito. É isso mesmo, não custa nada e dura 2 segundos. Inclusive, se você é inscrito aqui no canal, na estreia de todos os vídeos tem um chat exclusivo, onde eu fico ali por média de 30 a 40 minutos respondendo todas as dúvidas de todos os seguidores pessoalmente. Então já se inscreve para você ganhar esses benefícios, pois provavelmente se você está assistindo esse vídeo na estreia e não abriu o chat para ti, é porque você precisa ser inscrito com pelo menos 24 horas de antecedência. Então já se inscreve agora, que na próxima live, no próximo vídeo, você já consegue aí ter acesso às suas vantagens. O primeiro ponto, logo no início desse vídeo, que a gente precisa deixar bem claro, é que Lisboa, nos últimos anos, foi a escolha de muitos imigrantes aqui no país. Tanto para recomeçar uma vida, para ter uma nova vida, por conta do idioma, porque mesmo que Portugal fale português, assim como no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique, enfim, ali as ex-colônias portuguesas, mesmo falando português, se você for, por exemplo, para regiões como Madeira, ali na região do Funchal, outro norte de Portugal, você vai sentir que o português, sim, é muito mais difícil de se entender. Apesar de ser o mesmo idioma, o sotaque acaba parecendo que é outra língua. Principalmente quem chega aqui, os recém-chegados, não consegue entender tudo 100% de forma clara ali nos portugueses que falam português de Portugal na região norte, e piorou, isso piora se você for para a região do Açores, você não entende nada, parece estar falando, sei lá, russo. E Lisboa, como é a capital de Portugal, tem um português um pouco mais limpo, um pouco mais aberto, muito mais parecido, por exemplo, com o nosso brasileiro, que é como eles falam que a gente fala brasileiro. Então, por conta disso, por conta do idioma um pouco mais fácil, da qualidade de vida, de ser uma capital de distrito e de ser uma cidade com infraestrutura, Lisboa atualmente é a cidade com maior infraestrutura de Portugal. Tem bons transportes públicos, tem a infraestrutura de hospital, educação, enfim, é uma cidade grande. Mas por que, com todas essas qualidades, está tendo agora esse movimento de regresso? As pessoas estão abandonando Lisboa. O que será que mudou? E o primeiro ponto é aumento do custo de vida. Não só devido ao aumento da imigração, mas também o aumento do turismo. No verão, Lisboa e região recebe muito turismo, é a cidade que mais recebe turistas daqui de Portugal. Então, devido a isso, o custo de vida aumenta-se bastante. No verão, isso piora muito. E quando se fala em aluguel, essa situação fica ainda mais complicada. Por exemplo, em Lisboa, atualmente, você não consegue encontrar um quarto por menos de 500 euros. Você pode até achar, mas é muito complicado, é muito difícil. Chega a dizer aí que é quase uma missão impossível. Então, a média de um quarto, não tô falando de uma casa não, a média de um quarto para você compartilhar a casa, os outros cômodos com outras pessoas, você acha em Lisboa essa média por 500, 600 euros. Enquanto, por exemplo, em outras cidades, esse valor é o valor de um imóvel inteiro, uma casa inteira para ti. E se lembra que eu falei que no verão piora? Então, por consequência do verão, recebe muitos imigrantes nessa região. As outras regiões também recebem. Só que Lisboa é a região que mais recebe turismo nessa altura, que é a altura de férias também, e também por Portugal ser um dos países mais quentes aqui da Europa. Então, é um lugar super propício para você aproveitar as suas férias aí e essa época do ano. Então, por exemplo, aluguéis que seriam aí normal para alugar para uma pessoa que reside aqui no país, que seria de 800, 900 euros, quando chega o verão, simplesmente os proprietários, para fazer uma graninha a mais e aproveitar esse turismo, sobe os valores para 800, 900 euros
por semana, ou seja, basicamente triplica ou quadriplica o valor do aluguel, então fica realmente muito caro. Mas isso acontece porque, por exemplo, quando você tira férias, todo mundo que tira férias e viaja para outro lugar, bota aí na tua cabeça, se você não já viaja propício a gastar dinheiro, e não é diferente. Só que aqui estamos falando de turistas aí do norte, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, turistas alemães, ingleses, franceses, turistas que já estão acostumados a pagar 2.000, 3.000 euros lá no país dele em aluguéis normais do dia a dia. E quanto aqui em Portugal esse mesmo aluguel, sei lá, seria 700 euros por mês? Só que assim, ele já vem propício com aquele chipzinho de férias, vou gastar, e com a outra vertente de que no país deles realmente é mais caro. E então, quando eles chegam aqui e se deparam com o mesmo valor que eles estão acostumados a pagar no dia a dia, eles acham barato. Só que aí acaba sendo uma concorrência desleal. Por quê? Porque lá nesse país que eles pagam mais, eles também recebem mais de salário, recebem mais por hora, recebem mais de salário por mês. Enquanto aqui a realidade não é essa. Como, por exemplo, segundo o ranking do Expat Times, a cidade de Lisboa, referente a custo de vida, ocupa a 37ª posição de cidades mais caras para se viver aqui na Europa. Só para você ter noção, Lisboa é apenas 4% mais barato o custo de vida do que Madrid, que é a capital da Espanha e é um país que tem um salário mínimo aí muito maior do que o de Portugal. O segundo ponto é mercado de trabalho. Muitos imigrantes se deslocam até Lisboa, deslumbrando uma realidade de um mercado de trabalho aberto com mais oportunidades. E realmente sim, as maiores empresas e os melhores trabalhos estão em Lisboa, mas também você precisa ter noção de uma vertente. A maior concorrência do país também está na região de Lisboa. Então muitas pessoas, não só imigrantes, como também pessoas que escolhem Lisboa de outras nacionalidades, até mesmo os portugueses, acabam lidando com uma concorrência muito maior para uma simples vaga de trabalho. E além de muita concorrência, também tá aí o outro empecilho, que é conseguir um trabalho bem remunerado. Porque se lembra do primeiro ponto do custo de vida alto? Então, como o custo de vida na cidade acaba sendo mais elevado, você também precisa ter um trabalho que equivala a esse valor do custo de vida, o que é muito complicado, porque, por exemplo, com o salário mínimo, que atualmente são 820 euros em Portugal, é impossível você morar em Lisboa. E o terceiro ponto é expectativa versus realidade. Temos que levar em conta também o fator frustração. Muitas pessoas chegam em Lisboa idealizando uma vida próspera e fácil, e não é o que acontece, pois a realidade é completamente diferente. As pessoas vêm aí com uma ideologia diferente, até mesmo acham que aqui vai ser muito parecido com o Brasil, e uma coisa você precisa ter noção logo na sua primeira entrada: aqui as festas não são parecidas com a do Brasil. Os portugueses não são parecidos com os brasileiros. A cultura daqui pode ter sim um funk tocando, alguma música brasileira tocando, mas a cultura em si não é a do Brasil. Inclusive, deixa eu até te lembrar, você saiu do Brasil justamente para você se desvincular de todas as problemáticas que o país tem. Então não imigre achando que vai encontrar um Brasil, uma coisa parecida com o Brasil em Portugal, porque você não vai. Então esqueça, se readapte à cultura daqui. E essa é uma grande problemática com a adaptação da cultura, problemática com a falta de rede de apoio familiar, porque quando você tá no Brasil, querendo ou não, muitas pessoas quando apertam uma coisa ali, uma coisa aqui, liga pro pai ou vai na casa do pai, vai na casa da mãe, vai na casa do tio, enquanto aqui em Portugal você não vai ter essa rede de apoio familiar. Parece óbvio, mas parece que as pessoas esquecem que um dos pontos da imigração é que aqui você vai ser sozinho, você vai ter que fazer a sua correria, se faltar uma coisa ali, faltar uma coisa aqui, você vai ter que dar seus pulos. Se você precisar de uma mãe para vir para cuidar de um filho, você não vai ter a sua mãe. Por todas essas questões, acaba tendo sim uma frustração referente a Lisboa, que inclusive para muitos, nessa questão de expectativa versus realidade, leva aí a consequência de regresso para o seu país de origem. E até mesmo nessa questão de expectativa versus realidade, é que muitas pessoas vão para Lisboa porque falam: eu não tenho carta, eu não tenho habilitação, eu vou para Lisboa porque Lisboa tem um grande suporte de transporte público. E realmente tem, tá? Referente
frente a transporte público, Lisboa também tem. Só que aí ela vem uma outra vertente, ela pega, por exemplo, comentários e experiências de outras pessoas que se deslocam facilmente até o trabalho. Só que vamos lá, uma coisa é você ver um relato de uma pessoa que tem carro, mora em Leiria, em Viseu, em Coimbra, enfim, que são cidades que, mesmo se você não tiver carro, dá pra você aí tentar se locomover a pé ali pro outro, ali no centro, enfim, são cidades relativamente menores do que Lisboa, então são cidades pequenas, e você querer uma realidade de cidade pequena em uma cidade grande. Então vem outro ponto da expectativa versus realidade. A pessoa pega aquela questão: não vou para uma cidade menor, vou para Lisboa, porque cidade, capital de distrito, tem muito transporte público e eu vou chegar em 10, 20 minutos no trabalho. Isso não vai acontecer. Não pega a realidade de uma cidade, de outra cidade e acha que tudo vai ser igual. Não. Lisboa é uma cidade também muito grande. E sim, você pode demorar de 40 a 1 hora, 1 hora e meia no transporte público para você chegar no seu trabalho. Conclusão: muitas pessoas sem trabalho ou com trabalho que não tem uma remuneração suficiente para suprir os custos de viver naquela cidade. Tendo aí em mãos apenas duas soluções. Uma, se for uma pessoa com mais controle financeiro, educação financeira, emocional, que chega numa situação extrema, uma das soluções acaba se mudando para outra cidade, né? Se locomovendo para outra cidade, recomeçando a vida em uma cidade com custo de vida menor, ok, que realmente você vai perder referente à infraestrutura de transporte, etc. Mas você aí acaba gastando menos para recomeçar, ou outros que esperam até o limite, até o máximo de ultrapassa o limite, acaba dinheiro e a única solução que tem é regressar para o seu país de origem, ou seja, voltar para o Brasil. Lembrando que a intenção desse vídeo não é falar de Lisboa, pelo contrário, Lisboa é uma cidade linda, provavelmente se você for lá visitar essa cidade, você vai ficar encantado, vai com certeza querer morar lá, mas é uma situação que você precisa pensar bem, porque do mesmo jeito que Lisboa é uma cidade encantadora, ela pode se tornar o seu pior pesadelo. Lembre-se, apesar de ser uma cidade grande, ter uma grande infraestrutura, também tem um custo de vida alto. Se sua condição financeira atualmente não suporta o custo de vida daquela cidade, o nível de cobrança de custo daquela cidade, provavelmente ela não seja a melhor opção para ti. Claro, se você tem uma profissão de alta demanda aqui no país, se tem muitas empresas querendo te contratar, com certeza, provavelmente Lisboa seja a melhor opção, porque o salário mais alto no seu segmento esteja localizado naquela cidade. Então, assim, por mais que você pague mais no aluguel, talvez você receba o dobro ou o triplo do que morar numa cidade menor. Só que aquela questão são casos e casos. Por isso que eu falo que é muito importante você analisar cada situação de forma individual. Não pegar uma experiência do outro pra si. Se uma pessoa se deu mal em Lisboa, você não tem que colocar pra ti que aquilo você vai se dar mal. Se uma pessoa se deu super bem em Lisboa, você não tem que colocar aquilo pra ti que com certeza você vai se dar bem naquela cidade. Porque você não sabe quanto de dinheiro a pessoa teve de capital pra injetar o recomeço de vida dela ali naquela cidade, você não sabe qual é a profissão daquela pessoa, você não sabe a estrutura familiar que aquela pessoa tem, se tem familiar ali por trás ajudando, injetando dinheiro todos os meses até tentar conseguir dar certo. Então, assim, são realidades que possam ser completamente diferentes. Por isso que eu tô aqui passando para você a situação de como é viver atualmente na cidade, para você escolher por sua conta própria que possa ser ou não uma boa opção para ti. O quarto ponto é devido ao aumento da violência. Muitas pessoas, infelizmente, estão desistindo aí da cidade de Lisboa devido ao aumento da violência, devido ao aumento de furtos. Lisboa sempre foi conhecida por ser uma cidade extremamente segura. Inclusive, por exemplo, por volta de 2019, Portugal ocupava a posição de quarto país mais seguro no mundo. Só que, infelizmente, caiu algumas posições e agora, nesse ano de 2024, ocupa a 7ª posição de país mais seguro do mundo. Então, por conta disso, muitas pessoas estão se sentindo inseguras. Claro que, por exemplo, muitas pessoas falam: Ai, mas no Brasil é pior. tá, meu amor, mas a gente não tá falando do Brasil, a gente tá falando sobre cidades de Portugal. Comparando todas as cidades de Portugal, infelizmente, atualmente, Lisboa se encontra, assim, como uma posição de cidade menos segura do país. Infelizmente, o nível de violência, de furtos, de crimes aumentaram aqui no país. Inclusive, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está passando um aperto ali na região, ou para uma pessoa que está cogitando vir morar em Lisboa, ou vir morar em Portugal e está meio perdido na cidade, para ela não se iludir aí com
propostas ou, sei lá, visões erradas que ela teve referente à cidade, porque tem muita gente que sim, devido à paixão do primeiro encontro, se deslumbra, né, faz toda uma fantasia na cabeça. Então talvez esse vídeo seja uma quebra dessa fantasia e uma transição dessa pessoa para a realidade, porque assim, sim, você precisa viver seus sonhos, mas com o pé no chão, para você não colher consequências ruins e transformar o seu sonho em pesadelo no futuro. Por isso que é muito importante você compartilhar esse vídeo, eu compartilho o máximo possível para a gente conseguir alertar o máximo de pessoas possíveis, tanto no grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim. E se gostou desse vídeo, já clica no like, essa mãozinha que tem aqui embaixo não custa nada e dura 2 segundos, e você fala pro YouTube que esse vídeo foi legal, teve relevância para ti, tá? É um vídeo de conteúdo informativo, tá? Tô esperando. Deixar seu like, deixar seu like. Inclusive aqui embaixo eu vou deixar 2 sugestões para vocês. Uma é referente às 15 melhores cidades para se morar em Portugal e outro é referente a uma playlist completa. Se você tá pensando em se mudar, você quer morar aqui em Portugal, tem uma playlist aqui, ó, te falando sobre tudo: documento, legalização, aluguel, trabalho, currículo, enfim. É uma playlist completa com vários vídeos que com certeza vai esclarecer aí todas as suas dúvidas referente ao que você precisa para imigrar para Portugal. Inclusive me segue lá no Instagram, na rede vizinha, é o Mila Britoque, que eu sempre te mantenho atualizado. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.